Iniciando os trabalhos, gostaria de apresentar para vocês o cronograma das ações, ora compreendido por 2 anos, praticamente, de atividades na execução do Plano Municipal de Saneamento. Em julho, de 2019, nós iniciamos os trabalhos do Plano Municipal com a criação do Comitê de Execução do Plano, no qual iniciou-se o diagnóstico do mesmo. Em sequência, no próximo mês, foram criados o Comitê de Coordenação. Seguindo, em fevereiro de 2020, iniciou-se as audiências públicas. Março de 2020, a participação das audiências públicas foram interrompidas devido ao Covid-19. Nós retomamos as atividades, no melhor entendimento, em julho de 2020, aonde finalizamos o diagnóstico participativo com base nos estudos do Comitê de Executivo, chancelado pelo Comitê de Coordenação e pelos dados levantados por o diagnóstico. Já em setembro de 2020, foi realizada a publicação da Política Municipal de Saneamento Básico, a criação do Conselho Municipal e também do Fundo. Já em março de 2021, finalizou-se a versão final, do prognóstico. Em abril de 2021, a apreciação do Comitê de Coordenação do Conselho Municipal de Saneamento Básico, CONSAB. No mesmo mês, foi realizada a consulta pública que ficou disponível para toda a população. Em maio de 2021, esse mês que estamos, e aqui nessa data, estamos promovendo a audiência final e subsequente à implantação do plano após a apreciação dessa casa. Som. Ei, som. Peço desculpas pela falha técnica e vamos dar prosseguimento. Após esse breve relato, e digo para vocês aqui que é muito difícil a gente fazer uma apresentação sem a plateia, pois estávamos acostumados, a audiências públicas calorosas e com bastante participação das autoridades e da população, e agora nós temos que falar para várias câmeras e telas, E isso nos atrapalha muito, pois não somos profissionais do ramo de comunicação. Nessa lâmina que está apresentada, está aí a estrutura organizacional dessa apresentação. Pois bem, nós vamos seguir na parte 1, a introdução, e falar brevemente algumas contextualizações sobre o saneamento básico. Logo em sequência, na parte 2, nós vamos debater aqui sobre o plano participativo que envolveu a população e os mecanismos que nós utilizamos para tal. Logo em sequência, na parte 3, nós vamos, talvez, a parte-chave dessa audiência, que é a apresentação breve do prognóstico, que nada mais é do que a proposta de soluções para que alcançamos aí um horizonte da universalização. E, por fim, na parte 4, vamos responder perguntas das pessoas que estão aí nos vendo pelos canais. A introdução. Com o advento da Lei número 11.445 de 2007, foi cunhado o conceito de saneamento básico, com o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. Então, o Plan SAB, aí, em 2007, veio elucidar o que, na verdade, é o saneamento básico. O que é o plano municipal e a sua finalidade? No Plan SAB está descrito que o Plano Municipal de Saneamento é, então, uma ferramenta para planejamento e execução de ações em um horizonte de 20 anos. E o objetivo, ou seja, a finalidade do Plano Municipal é a universalização do saneamento básico ao cidadão. É importante dizer, nesse momento, e a gente fala diversas vezes do assunto e acaba passando despercebido, que o saneamento, então, volto a repetir, é água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos. Em nossos passos, com a evolução do plano municipal, já tomamos algumas atitudes efetivas para a nossa sociedade, que foi a colocação aqui na Câmara, né, foi enviado pelo então prefeito Ideraldo 2 projetos de lei e aprovado em 2019 pela Câmara a Política Municipal de Saneamento e a lei que cria, então, o Conselho de Saneamento. Dentro da política, existe na seção 4, se não estiver errado, o Fundo Municipal de Saneamento Básico, ferramenta importantíssima para que a gente direcione investimentos para o setor. Então, aí na tela está apresentado 2 leis e um decreto. Então, vou dizer aqui, a lei número 5.285, de 30 de setembro de 2020, que versa sobre a política municipal de saneamento. Já a lei 5.286, de 30 de setembro de 2020, versa sobre o Conselho de Saneamento Básico. E ao lado, o decreto número 4.267, de 19 de março de 2021, regulariza, ou regulamenta, né, o Fundo Municipal de Saneamento. Seguindo, então, o próximo item da nossa introdução, está aí na tela, o termo de referência concebido pela FUNASA. Então, o Plano Municipal de Saneamento que seguimos foi baseado nesse termo de referência. Há um breve comentário. Todo o processo aqui executado foi realizado por uma equipe multidisciplinar. Essa equipe pode ser vista, né, e analisada através da portaria número 283 de 2019. Essa equipe, composta por farmacêutico, engenheiro, biólogos, estagiários de diversas áreas, produziram todo o material que foi o levantamento e que a gente chama então de diagnóstico do plano municipal. E essas ações foram chanceladas então pelo comitê de coordenação, instituído pelo decreto 3.570 de 2019. Pois bem, o diagnóstico então, o diagnóstico então foi elaborado por essa equipe e também pelas audiências públicas, colhendo as informações com a população. Em sequência, já no prognóstico, estabelecido no termo de referência da FUNASA, nós tiramos as minutas para estabelecer a política municipal, o Conselho Municipal e o Fundo Municipal de Saneamento. Eu gostaria de lembrar aqui e agradecer com muito carinho o nome do Sérgio, que é superintendente da FUNASA e nos ajudou imensamente com os conselhos e foi um padrinho para nós nesse processo. Esse trabalho todo está sendo realizado por equipe do município e sem custo adicional e está
nós estamos empenhados em estabelecer e regularizar a situação do saneamento. Está ressaltado aí nessa lâmina o momento em que nós encontramos, que é a audiência pública final. Plano participativo. Então, estamos entrando aqui na segunda parte da audiência. Para a elaboração do diagnóstico, e aí ilustramos 3 passos importantes em sequência. Nessa primeira lâmina, colocamos aí as audiências que foram realizadas ao longo dos anos de 2019 e 2020. Perdão, essas aí foram realizadas em 2020 e em 2019 nós iniciamos o trabalho interno, burocrático, de criação dos comitês. Em 2020, nas datas que estão apresentadas, e com o apoio da Secretaria de Educação, que nos promoveu os espaços, e toda a equipe também, nos orientando e estabelecendo a melhor forma para receber a população e, assim, estabelecer o processo do diagnóstico. Nós elencamos 10 setores para realizar o diagnóstico em 5 audiências, e em cada audiência nós estabelecemos questionários, para que assim nós pudéssemos coletar dados importantes para, posteriormente, elaborarmos o diagnóstico. Existe aí a ilustração de 5 fotos, e nela a participação da população. Outro fator importante que a gente diz que é o controle social e estabelecido por lei é o Conselho Municipal de Saneamento Básico. Na ilustração, e aí já no período pandêmico, nós fizemos a apresentação no dia 9 de abril de 2021, para o mesmo, o prognóstico, e anteriormente já tínhamos apresentado o diagnóstico do plano municipal. Atualmente, o Conselho Municipal é composto, é um órgão, vale ressaltar aqui, um órgão paritário, e ele representa a população frente ao saneamento básico. E hoje está representado pelo Adriano Júnior, secretário de Obras, pelo senhor Delber Araújo, o senhor Marcelo, mais conhecido para a gente como Marcelo da Capeb Global, pela Tatiane, também carinhosamente conhecido pela Tati da Emater, pela Paula do Procon, pelo Edmilson do CDL e pelo senhor Wilson Bononi da AMB, Associação Municipal de Boa Esperança, e por mim, que eu tenho a grata satisfação de presidir esse conselho. Então, naquele momento, apresentamos e foi apreciado com satisfação o Plano Municipal de Saneamento no aspecto do diagnóstico e prognóstico. Outro fator importante e que vem a produzir mais material para a composição do plano ser participativo foi a consulta pública estabelecida e disposta em meio social para que a população se manifestasse da melhor forma possível e colocasse suas dúvidas e sugestões para o plano. A consulta ficou disposta do dia 22 a 29 de abril de 2021 e tivemos cerca de uma dezena aí de sugestão e perguntas. Realizamos um relatório que posteriormente também estará disposto no anexo do plano. Pois bem, nesse momento eu passo a palavra para a Jane. A Jane é coordenadora de saneamento do SAAI, mestre e formada em farmácia. Jane, por favor. Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouquinho agora a respeito do prognóstico, de quais foram as ações que nós propomos para solucionar os problemas apresentados no diagnóstico.
A elaboração do diagnóstico ela foi composta, basicamente, desses 3 itens, né? A caracterização territorial do município, o quadro institucional da política e da gestão dos serviços de saneamento e a identificação das infraestruturas e das principais deficiências relacionadas aos 4 vetores de saneamento básico, né? Que, como o Felipe falou, abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais, que é a drenagem. Então, durante a elaboração do diagnóstico, a gente levantou quais deficiências cada sistema apresentava e, a partir dessas deficiências, nós partimos para o prognóstico, né, para propor essas soluções. O prognóstico ele é basicamente composto da projeção de crescimento populacional do município e das demandas dos serviços. Essa projeção ela foi realizada num período de 20 anos, de 2021 a 2041, assim como as demandas, que é o período do plano, né? O cenário de referência, foram traçados os objetivos e as metas, as ações de emergência e contingência, os programas, projetos e ações, os planos de execução desses programas, né, projetos e ações, e os indicadores de desempenho. Então, a gente buscou fazer, seguindo o termo de referência, né, da FUNASA, e partimos, então, agora para o prognóstico propriamente dito. Aqui a gente trouxe alguns indicadores do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, do SNIS, relacionado a abastecimento de água. Esses dados são de 2019, porque os dados de 2020 estão sendo lançados agora, então a gente ainda não tem essa base de dados. A última base que a gente tem é de 2019. Durante o ano de 2019, o índice de atendimento total de água foi de 84,08%. Lembrando que esse índice ele engloba tanto a população urbana quanto a população rural do município, né? Quando a gente fala do município, a gente tem que levar em consideração as duas. O índice de atendimento urbano de água foi de 100%, então 100% da população atendida, né? Índice de perdas de água durante a distribuição de 37,41%. O consumo médio per capita de água, ou seja, quantos litros por habitante dia são consumidos, né? Foi de 170,51 litros por habitante dia, ou seja, cada habitante consome 170,51 litros. É um índice relativamente alto, porque a média nacional é de 150, né? Então, é acima da média. O volume de água tratado em metros cúbicos por ano foi de 3.355.510 metros cúbicos. Nós tínhamos uma extensão de rede de 178,52 quilômetros de rede de distribuição de água tratada. Consumo de energia elétrica, que é um grande gargalo que a gente tem, né? Foi de R$ 1.602.832,27. É um consumo bem alto, que todo o nosso sistema ele é bombeado. Hoje a gente tem as captações, várias bombas, né? Então o consumo é alto. A despesa total com serviços por metro cúbico faturado de água foi de R$ 2,15. Então, uma vez elencadas essas deficiências, nós procuramos as soluções para estar resolvendo esses problemas, né? Então, no prognóstico, nós buscamos essas soluções através da criação de programas. No sistema de abastecimento de água, foram criados 3 programas. O primeiro, o Programa de Ampliação, Manutenção e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água, ele tem como objetivos esses 5 objetivos aí que estão na tela, que é realizar a manutenção e modernização das captações, estações elevatórias, das estações de tratamento de água, da rede de distribuição, né, do sistema de abastecimento de água dos bairros mais deficientes, que a gente ainda tem, e da ampliação do sistema de abastecimento de água na zona rural. Então, esses objetivos eles serão alcançados através de metas. Foram estabelecidas várias metas
e essas metas elas terão um prazo para serem alcançadas. Elas podem ser imediatas, de curto, médio e longo prazo, sendo que imediatas são até 3 anos, né? Curto prazo de 4 a 8, médio prazo de 9 a 12 e longo prazo de 13 a 20. Então, são metas que vão obedecer o horizonte do plano. Então, dentro de cada objetivo desse, a gente vai ter várias ações. Só no sistema de abastecimento de água, a gente tem 45 ações dentro desses programas, dos 3 programas. O segundo programa, o programa de controle de perdas. O objetivo desse programa é reduzir as perdas aparentes no sistema de distribuição, que, como a gente viu, a perda é de 37,4. Essas metas, elas serão imediatas, de curto, médio e longo prazo. Então, foram estabelecidas várias ações também para a gente alcançar esse objetivo. O terceiro programa, um programa de segurança, proteção ambiental e uso racional da água, que é para promover o consumo consciente da água e prever as situações de anormalidades, né? Estabelecendo ações mitigadoras e corretivas. As ações para obter esse objetivo, elas são imediatas, deverão ser imediatas, até 3 anos. Aqui a gente trouxe um quadro para mostrar para vocês como que está isso lá no prognóstico, né? Então, para cada programa, foi feito um quadro desse, no qual a gente tem o objetivo daquele programa e tem toda a descrição das ações. Vocês podem ver, né, que para aquele programa de ampliação, manutenção e melhoria do sistema de abastecimento de água, a gente tem várias ações, nós temos os responsáveis por essas ações, os prazos, né, que elas deverão ser executadas e a memória de cálculo, porque isso vai envolver um custo, né? Então, a gente tentou levantar o máximo possível os custos que serão gerados e fizemos uma estimativa que para cumprimento para a execução de todos os programas serão necessários R$ 11.953.439,56. Jane, você me permite? Uhum. Gostaria de fazer um adendo, onde esses custos estimados é realmente uma estimativa, pois nós não temos a pretensão e nem a capacidade técnica, devido às nossas limitações, temos as nossas limitações técnicas para ser assertivo e preciso em orientar que será somente 11 milhões. A certeza é que nós temos aquilo ali como mínimo. E importante dizer também que o recurso, ou seja, o dinheiro, ele tem duas fontes iniciais, que é o SAAI ou a prefeitura. Pois, no momento em que encontramos, de acordo com a legislação, estamos impedidos de receber não só o município de Boa Esperança, mas todos os municípios do Brasil, receber verbas parlamentares para o saneamento. Para tanto, a identificação de alguns projetos e valores tem que passar por avaliação ainda, um levantamento. Mas está tudo descrito no prognóstico, são várias folhas, vale ressaltar, e que estará, então, disposta no link, tanto no site da Prefeitura, quanto no site do SAAI. Vale lembrar também, né, que o plano está sendo feito num horizonte de 20 anos, mas ele passará por revisões a cada 4 anos. Né? Então, esses valores podem ser alterados, essas metas, né, a gente pode acrescentar algumas metas, ou né, retirar algumas, se a gente já tiver cumprido. Então, a gente fez essa estimativa. Posteriormente, dando sequência ao sistema de esgotamento sanitário, nós levantamos esses indicadores do SNIS. O índice de coleta de esgoto em 2019 foi 85%, levando em consideração a população urbana e a população rural. Né? O índice de tratamento de esgoto foi de 100%.
O volume de esgoto coletado foi de 1.784.670 metros cúbicos por ano. A extensão de rede de 160,25 quilômetros de rede coletora de esgoto. O consumo de energia elétrica foi da ordem de R$ 275.216 por ano. E a despesa total com serviços por metro cúbico faturado foi de R$ 2,15 por metro cúbico. Os programas criados para o sistema de esgotamento sanitário foram 2, sendo o primeiro um programa de manutenção, modernização e gerenciamento do sistema de esgotamento sanitário, que tem como objetivo realizar essa manutenção, modernização e gerenciamento das redes coletoras, interceptores, emissário, estações elevatórias, da estação de tratamento de esgoto e a ampliação do sistema para a zona rural. Para alcançar esses objetivos, foram estabelecidas metas imediatas de curto, médio e longo prazo, né, como vocês podem estar vendo no quadro. O segundo programa foi um programa de segurança e proteção ambiental, né, para promover a segurança, o uso consciente das redes coletoras do sistema de esgoto, prever situações de anormalidades, e para alcançar esses objetivos foram estabelecidas metas imediatas. Gostaria, nesse momento, de aproveitar a oportunidade, fazer um apelo para esse item em que a Jane comentou, é que rede de esgoto, pessoal, não é lata de lixo. Então, a maioria das vezes que vocês estão transitando pelas ruas e percebem um bueiro de esgoto, ou seja, um poço de visita de esgoto extravasando, é porque ali tem resíduos e matéria que não é proveniente do efluente. Nós encontramos diversos objetos, como roupas, ferramentas, buchas, cabelos, e assim vários itens que não fazem parte, né, do efluente de esgotamento. Então, a gente pede encarecidamente para que lixo é na lata de lixo. Aqui nós trouxemos um quadro, né, dos programas relacionados a esgoto. Temos também, né, um programa de manutenção, modernização e gerenciamento. Tem todas as ações, né? Lá no prognóstico vocês podem pegar o documento completo e verificar quais as ações são relacionadas a esses programas, e os prazos para a execução das ações e os custos envolvidos na execução das ações, né? Nós fizemos uma estimativa também, assim como no de água. O custo estimado para a execução dos programas será da ordem de R$ 20.237.634,95. Então, dentro dos 2 programas de esgotamento sanitário, existem 35 ações relacionadas a ele, né? Então, está tudo documentado no prognóstico. Com relação ao manejo de águas pluviais, a drenagem, nós não temos dados do SNIAS, né, do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, porque a drenagem ela não é lançada, né? Então, a gente não tem dados disponíveis. Vale ressaltar que eles não existem porque não é solicitado, né? Não é uma falta de informação do município. É um item no qual o governo federal não busca informações. Isso. Com relação aos programas de drenagem, foram criados 2 programas, sendo um programa de fiscalização, manutenção e modernização do sistema de manejo de águas pluviais, né, que, como o próprio nome diz, prevê a fiscalização, manutenção e modernização do sistema na área urbana e na área rural. Para alcançar esses objetivos, foram estabelecidas metas imediatas, curto e médio prazo. E o Programa de Segurança e Educação Ambiental, que tem como objetivo promover o uso consciente das redes de drenagem, assim como no sistema de esgotamento sanitário,
e promover a educação ambiental, estabelecimento de ações de emergência, de contingência. E, para atingir esses objetivos, foram estabelecidas metas de imediato e curto prazo. Assim como o Felipe falou, no sistema de esgotamento sanitário, né, a gente pode ter um problema no sistema de drenagem, que é as ligações clandestinas, né, de águas pluviais na rede de esgoto e vice-versa, de esgoto nas redes de drenagem. Então, isso impacta diretamente no meio ambiente e também na prestação do serviço. Para ilustrar a situação da drenagem no âmbito municipal, nós fizemos uma ação, né, como administração pública, que foi notório. Consideramos como uma ação paliativa, pois ainda não foi resolvido por completo, mas é a situação aqui conhecida como Lagoa Seca, né? Aquele bolsão criado e que amenizou e muito a população que mora ali perto no entorno da Olinto Teixeira, e que não podia ter uma pequena chuva que já extravasava para as residências, causando muito prejuízo. Vale ressaltar também, pegando o gancho aqui na colocação da Jane, das ligações clandestinas de água de chuva, né, da drenagem urbana na rede de esgoto. A rede coletora de esgoto, ela tem um projeto, né, uma determinada calibre ou bitola dos tubos, no qual, quando acontece chuvas torrenciais ou pancadas, como a gente conhece, é possível perceber alguns locais na cidade no qual os bueiros de esgoto começam a extravasar. Isso é proveniente dessa ação, que inclusive é criminosa. Então, aqui mais um apelo para que não seja realizado esse tipo de ligação. Muitas das vezes, a gente sabe que construir uma casa não é uma vez na vida. Então, as pessoas que constroem são leigas, às vezes, no assunto, e o meu apelo fica aqui aos profissionais, que não façam essa prática. Se houver alguma situação nesse sentido, que chame o SAAI ou a prefeitura, para que a gente possa conduzir da melhor forma possível e até mesmo realizar uma extensão na rede. Dando continuidade aqui, a gente tem um quadro, né, um exemplo de um quadro dos programas de drenagem. Nesse programa de fiscalização, manutenção e modernização do sistema de manejo de águas pluviais, a gente tem as ações, os prazos, né, e a memória de cálculo. E o custo estimado para a execução dos programas foi da ordem de R$ 30.374.444. Com relação ao sistema de manejo de resíduos sólidos, os indicadores do SNIS, né, nós temos uma taxa de cobertura de resíduos domiciliares com relação à população total do município, na ordem de 100%, uma taxa de cobertura de resíduos domiciliares em relação à população urbana, na ordem de 100% também, a massa coletada de resíduos domiciliares e resíduos públicos urbanos em relação à população atendida de 980 gramas por habitante dia, uma despesa per capita com resíduos sólidos urbanos, ou seja, os domiciliares mais os públicos, de R$ 82,51 por habitante, e uma incidência com despesa com resíduos sólidos urbanos na prefeitura da ordem de 3,31%. Então, a taxa de cobertura da coleta ela é da ordem de 100%, então a gente tem um nível muito satisfatório, né, tanto na área urbana quanto na área rural. Foram criados 3 programas de manejo de resíduos sólidos, sendo o primeiro o programa de fiscalização, manutenção e modernização do sistema de manejo de resíduos sólidos, que tem por objetivo realizar a fiscalização, manutenção e modernização do sistema na área urbana e na área rural. Para alcançar esses objetivos, foram estabelecidas metas imediatas de curto e médio prazo. E o segundo programa, um programa de destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos,
que tem como objetivo realizar, né, a destinação adequada desses resíduos, que hoje esses resíduos eles são destinados para o lixão. Eu acho que hoje, na parte de manejo de resíduos sólidos, é o principal problema que a gente diagnosticou, a ausência de um local ambientalmente adequado. E, para alcançar esse objetivo, nós estabelecemos metas imediatas a curto prazo, ou seja, de um prazo de até 3 anos e de 4 a 8 anos. E o Programa de Segurança e Educação Ambiental, para promover a educação ambiental quanto à utilização dos serviços, né? As metas foram estabelecidas de imediato e curto prazo, de 3 até 8 anos. Aqui a gente trouxe um quadro desse programa de destinação final ambientalmente adequada. A gente já trouxe ele propositalmente, né, porque é o maior problema que a gente diagnosticou. E, dentro desse programa, nós estabelecemos 4 ações, sendo, né, a elaboração de um plano de destinação final ambientalmente adequada em aterro sanitário de município próximo, a implantação desse plano de destinação em aterro sanitário, a elaboração de um plano de viabilidade técnica para o início das operações na usina de gaseificação e a implantação desse plano, né, de viabilidade técnica para início das operações da usina. O prazo para a execução dessas ações, dessas metas, vai ser de imediato a curto prazo. Reforçando as palavras da Jane, e de fato, um dos maiores problemas que nós temos no vetor do manejo de resíduos sólidos hoje no município é a destinação, né? Ela citou a condição dos resíduos domésticos, né? E vale ressaltar aqui também os resíduos da construção civil. Esse também é um grande vilão, que é o famoso bota fora, e que entra também nesse aspecto de destinação. Um estudo também já realizado e que, devido às nossas limitações, nós vamos precisar, sim, de pessoas técnicas que nos ajudem, né, ajudem o município a chegar na destinação ambiental correta. Nesse quadro, tem alguns itens que a gente não tem o custo estimado, e ele é considerável, e essa cifra de 25 milhões é a gente pensando realmente numa destinação no município, dentro da área do território de Boa Esperança. Dando continuidade, uma vez que foram estabelecidos esses programas para a gente tentar solucionar os problemas apontados no diagnóstico, não basta que eles sejam criados, né? Nós temos que acompanhar a execução desses programas. Então, como forma de acompanhamento, nós criamos os indicadores de desempenho, para poder estar acompanhando se essas metas estão sendo realmente alcançadas e se os programas estão sendo executados. Então, o objetivo desses indicadores criados é de medir o grau de êxito alcançado pelos programas, projetos e ações no cumprimento das metas previamente estabelecidas. Então, para cada meta, foram criadas um total de 125 metas, né? Para cada meta foi criado um indicador, e esse indicador a gente vai avaliar se aquela ação está sendo satisfatória, se ela está sendo regular ou se ela está sendo insatisfatória. Então, isso vai ser uma forma de nós estarmos acompanhando, né, do município estar acompanhando a execução e a implantação desses programas para alcançar a universalização da prestação de serviços de saneamento. Talvez esse aqui é o item de maior efetividade, né? Através desse critério de medição à população, através do controle social, a princípio, do Conselho Municipal de Saneamento Básico e dos vereadores que representam, vão poder fazer as suas ponderações em cima desses indicadores. Ou seja, para ser mais prático, na determinada ação,
do sistema de abastecimento de água, no qual estabeleceu a elaboração de algum plano de manutenção, de troca de redes de distribuição de água em um período, e que fala que a ação que deveria ser executada naquele primeiro ano, que é uma contratação de projeto, ou um levantamento, ou até mesmo a implantação, a execução da obra, que deveria ser realizada naquele ano, e ela não foi concluída, ali vai indicar que o plano estará num indicador, né, para não ser sendo prolixo aqui, me perdoem, como insatisfatório. Ou, se o município, através da autarquia, SAAI, ou através da própria prefeitura, executar a obra e estiver até adiantado, estará indicando lá o nível satisfatório. São conceitos que nós tentamos otimizar e trazer numa objetividade. Como a Jane disse, são centenas de ações, e para que nós tivéssemos uma mensuração se o nosso trabalho está sendo correto, se está na direção definida, né, por esse plano, buscamos essa metodologia. Uma vez finalizada, né, a apresentação, a gente abre agora para a participação social, para as pessoas estarem encaminhando suas dúvidas, perguntas, considerações. Gostaria de aqui fazer a pergunta para a nossa equipe técnica, se existe algum questionamento. Pessoal, gostaria de informar que nós estamos aqui na Câmara Municipal, e está presente aqui o Marcelo, a Viviane, que nos apoiam aqui na equipe técnica, e na plateia eu tenho o prazer aqui, como ouvinte, o José Walter, que é representante do povo, eleito, vereador, e que eu considero meu amigo, meu colega, e fez parte também do comitê de coordenação, e já está participando, lendo e questionando, e isso é muito prazeroso para a gente, viu, Zé? E abro aqui a palavra para você, fica à vontade, o microfone, caso você queira fazer suas ponderações, críticas, sugestões. Eu gostaria, Felipe, de dar os parabéns aqui em seu nome a toda a equipe do SAAI. Até uma pergunta que acabaram de fazer, eu estava acompanhando aqui também, é se esse material vai ficar disponível. Eu até me atrevi a responder que estaria no site do SAAI. E depois você só puder, confirma para mim. Eu acho que toda a população tem que estar ciente, muito ciente desse plano de saneamento básico, todo mundo, principalmente na questão da economia. Eu até coloquei no site, ali na participação, o índice altíssimo, né, por habitante, que a gente gasta, de 170 litros de água por dia, que é muito alto, mais alto do que o nível nacional, né? Então, todo mundo tem que ter muito essa consciência do que é a água. A água é um bem escasso, e se nós não cuidarmos dele, rapidamente ele poderá desaparecer. Eu, mais uma vez, dou os parabéns a toda a equipe do SAAI, e tomara que a gente consiga cumprir todas essas metas que foram dispostas aí dentro do programa. Parabéns, boa noite a todos. Zé, eu fico muito satisfeito e te agradeço a contribuição, e orientada aqui pela nossa equipe técnica, solicita aos telespectadores que nos enviem o questionamento, e estamos aqui à disposição. Aproveito também para dizer que, diante do plano, nós vamos chegar num resultado, né? Esse resultado, queira Deus, com muito trabalho, será satisfatório. Mas sabemos que o desafio é enorme, né? Principalmente por demandar recursos de investimento em infraestrutura. Vou fazer aqui
uma ponderação para a qual a gestão municipal do prefeito Ideraldo vem empenhado em quebrar paradigmas daquele que obra em infraestrutura do saneamento não dá voto. E não é isso que nós estamos preocupados em fazer. Nós estamos trabalhando para a mudança continuar. E essa mudança é para o lado positivo, é para o bem. E aqui nós estamos demonstrando hoje que é possível sim fazer políticas públicas que são efetivas, que não venham criar burocratização no sistema. Vai ficar lá disposto um mecanismo, uma ferramenta transparente, dentro da legalidade, para que qualquer munícipe consiga identificar em que passo estamos, para onde está indo o recurso. Lembrando que o SAAI, a arrecadação do SAAI é toda feita com a tarifa de água e esgoto, que é enviada mensalmente pelos leituristas, ou seja, os fiscais do SAAI, que passam entregando aquela fatura. E nós temos empenhado para que, numa redução de despesa, de contenção de gastos e com o trabalho em direcionamento do recurso de forma efetiva. Direcionar o recurso para que seja feita obras eficientes uma vez só, sem gambiarra. É isso que a gente precisa. E dar mais qualidade de vida com isso tudo para o munícipe. E, consequentemente, trazer desenvolvimento para a cidade. O desafio é a universalização do saneamento. Jane, quer ponderar? Não, é isso mesmo. É buscar a universalização, né? Levar o saneamento básico para todos os cidadãos. E de forma adequada, né? Nós recebemos 2 questionamentos. Um foi a respeito da usina. E aí seria interessante que vocês falassem a respeito, o que consta no plano. E o outro questionamento foi em relação à energia elétrica, como consta também no plano. Se haveria possibilidade de nós adquirirmos a energia solar. Quanto à usina, existe alguma pergunta específica? Não, só. Então, eu vou colocar aqui um comentário breve, né? Porque a usina ela iniciou as obras, né? Um investimento tripartite no qual a prefeitura municipal estabeleceu o terreno e algumas obras de infraestrutura. A Carbogás, que é uma empresa privada, veio com a tecnologia, ou seja, o know-how da gaseificação, e Furnas, né, Eletrobras, é a empresa investidora nesse projeto de desenvolvimento. Ou seja, o P&D de Furnas, ele veio para dar uma destinação ambientalmente correta para os resíduos sólidos do município. A obra estava engavetada até 2016. Em 2017, ela sai e assina esse convênio e as obras dão início. Devido a um problema administrativo em Furnas, as obras foram interrompidas, né? Então, eu não vou ser leviano de precisar os anos, mas de 2017 ela inicia. Por volta ali de 2019, depois do segundo semestre, há essa paralisação. Pois bem, foi aberto processos administrativos dentro de Furnas para apurar toda essa situação, e o que nós temos hoje como fonte oficial é que breve as obras entrará novamente em operação, e atualmente a usina está com 80% de obras concluídas. Fazemos visitas constantemente, pois a prefeitura mantém a área, né, lá tem vigia, há limpeza, e estamos aguardando então o desenrolar
dessa política dentro de Furnas e desses processos para que, em breve, a operação dela seja plena. Quanto à energia elétrica, que cabe aqui a orientação, e aí é muito amplo, né? Fotovoltaica, não é isso? Fotovoltaica. O custo do saneamento, quando a gente diz aí o vetor de água e esgoto, ele realmente consome, né, bastante quilowatt, e isso impacta diretamente nos recursos. Para uma infraestrutura de usinas fotovoltaicas, nós precisaríamos de grandes áreas. E aí nós necessitamos de recursos para a implantação dessas usinas. Nós não temos esse recurso por via pública. Como eu disse aqui anteriormente, nós não recebemos verbas para essa destinação. Entrar num processo de financiamento acaba numa dificuldade que estávamos até 2, 3 anos atrás, podemos dizer assim, até que a administração do prefeito Ideraldo conseguisse sanar aquilo que foi deixado, aquele passivo, né? Tanto das administrações anteriores, quanto também do governo estadual, que naquela época não fazia os repasses devidos. Hoje eu tenho a grata satisfação de dizer que a equipe administrativa elevou a Prefeitura Municipal de Boa Esperança para o rating, ou score, ou ranking A. Isso quer dizer que é como se fosse o Serasa do serviço público. A Prefeitura ela é considerada uma boa pagadora e bancos querem emprestar dinheiro para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança. Dessa forma, nós saímos das páginas policiais para as páginas de investimento. Vou fazer um adendo aqui. Recebemos uma grata surpresa essa semana no caderno do turismo de boas práticas de Boa Esperança, tá lá, do Estado. Boa Esperança está lá, referendada com a Praia do Bicano. E o saneamento básico também proporciona a balneabilidade do lago, ou seja, sem saneamento nós não temos turismo. Portanto, voltando aqui na fotovoltaica, é um entendimento sim, é uma solução, porém, se a usina entrar em operação, ela vai ser capaz de gerar energia elétrica para o município, e isso será capaz de atingir um percentual considerável do gasto público. É isso. Você quer ponderar? Mandar um abraço aqui, o agradecimento também para o Luciano da Carbogás, para toda a equipe também do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, o CISAB-Sul. O Luciano foi muito importante aqui na contribuição do diagnóstico dos resíduos sólidos, no manejo, né, e que nos possibilitou todo esse levantamento. Pessoal, foram feitas até pesagem dos caminhões, lixo, para a gente chegar e comparar com os dados que foram postados no SNIS. Nós tivemos mais uma pergunta, eu vou ler. Antes da pandemia, em parceria com a Emater, o IEF começou a levantar quais os tipos de descarte de resíduos sanitários de moradores da Serra e entorno. Acho relevante aplicarmos fossas sépticas para uma melhora de efluentes de lá, uma vez que o Parque Estadual abrange muitos moradores. Vai ter continuidade desse projeto? O SAAI, ele disponibiliza o serviço de coleta de efluente através do caminhão-pipa ou caminhão suga-fossa. Quem reside em Boa Esperança já deve ter deparado aí com o nosso Mercedes, o pipa azul, e ele proporciona esse serviço. Existem várias qualidades de fossas, e o que a gente sempre estimula para essa aplicação com o caminhão-pipa é a fossa de contenção, aquela que são colocados anéis, manilhas, e no fundo ele tem uma laje de concreto e ali vai sendo retido esse efluente. De tempos em tempos, o proprietário
da zona rural, que ali tem esse equipamento, entra em contato com o SAAI e é prestado esse serviço. Já as fossas sépticas, a gente tem sim essa gana, essa vontade de ampliar o sistema na zona rural. De fato, nós passamos por um processo, né, a humanidade está passando por um processo aqui, parafraseando o Dr. Euribes, ontem numa conversa de depuração, né, da pandemia, e estávamos em passos largos, fazendo o levantamento dessas comunidades, sabendo aonde que elas estavam colocando e se organizando com essas fossas. Seguimos, né, com projetos e com a qualificação de pessoas para dar continuidade nesse trabalho. E contamos sim com o IEF, com a Emater e com os órgãos, CAPEB, com os COSTAS, né, com as cooperativas que estão aqui instaladas na nossa cidade. E vale ressaltar aqui o Fair Trade, essa iniciativa que coloca, mais uma vez, Boa Esperança nas capas de jornal positivamente. Bom, pessoal, eu estou aqui recebendo informações da equipe técnica que não temos mais nenhuma pergunta. Jane, você quer fazer mais algum comentário? Não, eu gostaria de agradecer a todos os membros do Comitê Executivo e do Comitê de Coordenação, né, que permitiu que a gente tivesse esse trabalho aqui agora. Bom, pessoal, gostaria então, pode ir, agradecer a participação de todos, né, que de certa forma contribuíram diretamente ou indiretamente, dizer que essa audiência pública veio coroar um trabalho árduo e que foi executado por pessoas do município. Então, a caracterização, o diagnóstico não foi copiado e colado. Nós tivemos, sim, em cada região que nós passamos, verificando qual que era a necessidade, qual que eram os pontos fortes também dos nossos sistemas, dos nossos vetores, e o desafio é enorme. E, graças a Deus, estamos aqui com saúde e pedimos que Ele continue nos abençoando, para que chegamos em um ambiente satisfatório, né? Saneamento é saúde. E em vogo essa pauta do Covid, pedimos à população que mantenha os hábitos de higiene e de conscientização. Agradecer ao espaço cedido novamente, do então presidente Divino Costa, e a todos que estão nos bastidores, torcendo para a gente e participando. Muito obrigado e fique com Deus. Eu gostaria de lembrar a todos que qualquer informação, dúvida, é só entrar em contato com o SAAI através dos nossos canais de comunicação, 3851-0550, o site do SAAI, www.saai.boaesperanca.mg.gov.br. Agradecemos a participação de todos e estamos à disposição. 50, o site do SAAI, www.saai.boaesperanca.mg.gov.br. Agradecemos a participação de todos e estamos à disposição. 50